E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 2. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Por fim, terminaria nos aposentos, do pai de Keno, o maior, e mais luxuoso cômodo do castelo. Se houvesse um líder inimigo, provavelmente, seria encontrado lá. Felizmente, o chão e o teto não haviam desmoronado, devido à deterioração, e o Dorzombi logo se aproximava do destino. Se o inimigo tivesse implantado um efeito de delay teleportation de área ampla, todos os seus planos acabariam em fumaça. Portanto, também havia calculado o raio máximo de tal efeito. Ainz falou: vamos nos aproximar do nosso destino. Use o cristal, se surgir alguma emergência. Keno falou: entendido. Eu estou contando com o Sr. Satoru-sama. Ele memorizou o cenário que o Dorzombi tinha visto, e então, recuou. Suzuki Satoru ainda poderia trocar de lugar, usando seu item de Kesh, caso sentisse que estava em perigo. Assim, ele sinceramente esperava que pudesse escapar com sucesso. Ele então começou a se aprimorar com buffs. Ele não podia esquecer de conjurar magias de adivinhação em si mesmo. Havia um limite para a capacidade de visão de um Dorzombi. Portanto, poderia haver um undead invisível ao longo do caminho, e não havia como dizer se tal ser estava atrás do Dorzombi. Essa cautela estava bem justificada. E então, havia a coisa mais importante a ser feita: Perfection Knowable. Não houve necessidade de trocar o equipamento. Antes de vir para cá, ele já havia se preparado para enfrentar o necromante. No momento em que Suzuki Satoru lançou Greater Teleportation, ele foi levado para a localização vista através dos olhos do Dorzombi. Ele olhou em volta para ver se havia criaturas undeads que o Dorzombi não havia notado. Não havia nada. Ele ainda não podia se sentir aliviado. Em seu lugar, uma tensão, nascida do medo, tomou conta de seu corpo ósseo. A ideia de que ele estava no coração do território inimigo fez seu coração inexistente palpitar. No entanto, essa ansiedade não o paralisou, provavelmente devido aos seus traços raciais. Ele avançou, sem fazer barulho, usando magia de voo para garantir que não tocaria ao chão. Lentamente, ele se aproximou da sala do trono. Ele estava quase lá. De repente, a porta se abriu, e uma criatura undead pôde ser vista além da porta. O rosto de Suzuki Satoru ficou cinza. Este era um dos piores cenários possíveis. Um encontro cara a cara, a aparência e o equipamento do ser undead que ele viu pareciam muito semelhantes ao que Keno havia descrito. Ver o ser undead, que parecia um overlord, não fez Suzuki Satoru sentir que tinha perdido sua chance. Em vez disso, parecia mais como algo perigoso se aproximando. A palavra recuar flutuava em sua mente, mas desde o princípio, o plano era realizar um reconhecimento. Como ele poderia sair sem ver um único triunfo da oposição? Negociar com sua oposição nunca foi uma opção, desde o início. Portanto, Suzuki Satoru lançou sua magia como um assassino vindo da escuridão. Triplet Maximize Magic, Reality Slash. Ele iniciou sua jogada com sua magia de maior dano. Este foi um bom movimento, já que lhe permitia desconsiderar as resistências do oponente. No entanto, isso não lhe permitiria obter muita informação. Dito isso, ele não se importou muito em encontrar as resistências de seu oponente, e não teve tempo de usar Time Stop e similares para analisar suas fraquezas. A magia conhecida como o mais prejudicial, dentre as de 10º nível, atingiu a criatura undead, que cambaleou ao ser atingida. Suzuki Satoru imediatamente considerou seu próximo movimento. Eu não posso vencer um overlord com um acerto. Então, se eu repetir a mesma magia, não, o inimigo pode se teletransportar e voltar com reforços. Então, eu deveria bloquear seu teletransporte. Perfection Knowable foi dissipado quando eu ataquei. Devo conjurar novamente e fugir. Ainda assim, porque ele se mostrou sozinho, na frente de um intruso, capaz de chegar tão fundo no território de um poderoso ser undead. Onde estão seus asseclas? Eu não sou nada demais para ele. Enquanto pensava, rapidamente, um lampejo de inspiração, de repente, atingiu Suzuki Satoru. Tudo isso era uma armadilha projetada para criar uma oportunidade onde Suzuki Satoru deixaria Keno sozinha. Suzuki Satoru não pôde deixar de exclamar quando a ansiedade chegou até ele. Era o motivo mais provável
E então, o Undead, que estava curvado, rumo ao chão, desmoronou, como uma casca vazia, como se um longo tempo tivesse passado, deixando apenas o seu equipamento, que rolou ao longo do chão. Entre eles, havia um item importante, que Keno havia mencionado. Uma varinha de cristal. Momonga falou. Está morto. Impossível, Suzuki Satoru pensou. Esse único ataque não poderia ter vencido um Overlord. Será uma ilusão. Suzuki Satoru, imediatamente, descartou essa noção. Qualquer coisa que não fosse uma ilusão especial, de habilidades, de profissões especializadas, em coisas do tipo, seria inútil, contra seres undeads, como ele. Portanto, provavelmente, não era uma ilusão. Não, espere um pouco, isso poderia ser algo único neste mundo. Um Overlord, especializado em ilusão. Algo que não existe em Yggdrasil. Se seguirmos o princípio básico da troca equivalente, então é possível que ele tenha perdido a habilidade de dominar outros undeads como um preço por suas habilidades. Não é impossível, certo? É claro que Suzuki Satoru também tinha dúvidas de que Keno superestimou a força da oposição, e eles não passavam de fracotes. No entanto, quaisquer perdas causadas pela superestimação da oposição devem ser mais leves do que as perdas incorridas pela sua subestimação. Seria apenas uma piada se o primeiro fosse o caso, mas as coisas não seriam tão simples se fosse o último. Portanto, Suzuki Satoru rejeitou a possibilidade de ter superestimado seu adversário. Dadas as circunstâncias atuais, isso o deixou com apenas uma resposta. Momonga falou. É uma armadilha. Qual era o objetivo dessa armadilha? Porque o inimigo teria dado a duplicata, seu equipamento. Teria ele aberto a porta por acidente. Se não fosse esse o caso, então, ele deveria assumir que a oposição já estava ciente de seus planos. As notícias vazaram. Então, isso pode ser uma armadilha, armada para mim, ou para Keno, ou até para nós dois. Se a armadilha fosse destinada apenas a pegar Suzuki Satoru, então, este era um lugar que poderia selar sua destruição, e o perigo só aumentaria quanto mais ele permanecesse. Mas, e se Keno fosse o alvo deles? Ou os dois? Olhando em volta, ele não viu nenhum sinal de que o inimigo estivesse lançando um ataque. Era mais provável que esta armadilha fosse destinada a Keno. Afinal, Suzuki Satoru tinha aparecido apenas há alguns dias. Não, espere aí, será que esse undead que me trouxe para este mundo? Mas, isso é possível. Sendo lógico, isso seria uma armadilha para a Keno. Ou talvez, houvesse algum segredo para operar algo no castelo, e com isso, a criatura procurava por Keno, que era a chave. Talvez, ele estivesse observando tudo que Suzuki Satoru e Keno estavam fazendo, do mesmo modo que Suzuki Satoru estava observando a oposição. O inimigo, provavelmente, estava esperando por sua chance de separar Keno de seu trunfo, Suzuki Satoru. É possível, depois de considerar que era muito provável que tudo fosse uma armadilha, Suzuki Satoru parabenizou vivamente seu inimigo. Ele provavelmente esteve na palma da mão do oponente todo esse tempo. Se ele fosse procurar por Keno agora, era muito provável que ele estivesse entrando em uma emboscada letal pelas forças principais de seu inimigo, que haviam sido estabelecidas de antemão. Suzuki Satoru, ou melhor dizendo, seu antigo amigo, Punito Moi, teria feito uma coisa dessas. Se fosse ele fazendo isso, provavelmente, usaria Keno como refém, para negociar com seu inimigo. Isso mataria dois coelhos, com uma cajadada só. Agora, o melhor caminho para Suzuki Satoru seria se teletransportar para algum lugar seguro. Depois disso, se Keno fosse capturada pelo inimigo, ele encontraria uma maneira de resgatá-la. Se realmente não houvesse como fazê-lo, então, só restaria dizer adeus. Do ponto de vista da oposição, não matar Suzuki Satoru aqui foi devido a ele estar atento a seus movimentos. Se Suzuki Satoru fugisse agora, com o rabo entre as pernas, ele não seria perseguido. Tudo ficaria bem, desde que não conseguissem tirar nada de Keno. Suzuki Satoru estalou a língua e olhou para fora de uma janela. Então, decidiu se teletransportar para fora, no ar. Seu campo de visão, de repente mudou, assim como aconteceu minutos antes. Parece que não havia medidas de bloqueio de teletransporte no lugar. O pior cenário, o que Suzuki Satoru queria evitar, era o teletransporte de mão única. Ou seja, ele poderia entrar, mas não poderia sair, usando o mesmo método. Por exemplo, não se podia teletransportar para dentro ou para fora da grande tumba de Nazarick.
Havia muitas masmorras no jogo, que proibiam a fuga, por teletransporte. Olhando para baixo, as paredes externas, da propriedade nobre, onde Keno se escondia, eram claramente visíveis para ele. Usando sua aguçada visão, ele poderia dizer, com certeza, que não houve mudanças, antes de sua intrusão. Por mais perto que ele olhasse, ele não podia ver nenhum inimigo ao redor de Keno. Será que está usando Keno como isca? Entendo. Seu plano é, provavelmente, esperar até eu morder a isca e nos pegar juntos. Boa jogada. Suzuki Satoru sorriu. Era o sorriso de quem tinha visto, completamente, através dos planos de seu oponente. Suzuki Satoru conjurou Perfection Knowable, e ainda pairando no céu, olhou para baixo. Haverá uma boa chance de salvar Keno quando o inimigo me notar no ar e entrar em ação. Suzuki Satoru observou Keno do ar, na esperança de adivinhar as intenções do adversário. E assim, 3 minutos se passaram. Ele não ouviu nada, além do uivar do vento. Nada foi arremessado para ele, e certamente, nada atacou Keno. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.